Após a vitória do Fluminense sobre o São Paulo lá no Maracanã por 1-0, o Fernando Diniz concedeu aí a entrevista coletiva, né, após a partida, e nós vamos reagir aqui juntos e ver o que foi perguntado a ele e o que ele respondeu, né, nas perguntas. Bom, acredito que devem ter perguntado a ele muitas coisas em relação ao Mundial de Clubes, né, daqui para frente, né, o restante do brasileiro. Então a gente vai acompanhar aqui juntos. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo para o máximo de tricolores que você conseguir. E também pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Também queria falar sobre a God of Camisas. Eles estão com uma promoção muito boa lá. Comprando 2 camisas, a terceira sai grátis. Uma promoção muito legal. Você pode personalizar a camisa, enfim. Tem várias formas de você comprar a camisa. Você pode personalizar da forma que você quiser. Então o link está na descrição aqui do vídeo, tá? O link na descrição. Aproveita enquanto dá tempo, porque a promoção é por tempo limitado, beleza? Então bora lá pro vídeo, bora reagir aqui juntos o que foi falado aí pelo Fernando Diniz. Tranquilo aí? Podemos seguir? Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz. Fluminense 1, São Paulo 0. Boa noite, Fernando. Caio Bloge Trivela. Queria te perguntar hoje também, já que eu estou o primeiro a perguntar, raro que eu seja o primeiro a perguntar, a sua análise do jogo. E eu queria que você falasse especificamente de 2 jogadores, do Alexandre e do Martinelli. Hoje eles começaram juntos no meio de campo. E essa pode ser uma situação que vai se repetir caso o André deixe o clube. Então também serve para os dois, enfim, se ambientarem. E acho que os dois foram bem e queria ouvir de você o que você achou da partida dos dois e do Fluminense. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Boa noite, não, bom dia já. Engraçado, né? O Fernando Diniz, quando vence a partida, vence o jogo, ele fica risonho. Mas quando perde, mano, caraca, o cara fica que nem um cão, mano. Só fica dando fora e tudo mais. Impressionante. Eu Caio gostei Blois, do inclusive, jogo. sofre. Na verdade, eu gostei mais da parte que estava 11 contra 11 do que depois quando ficou 11 contra 10. Acho que a gente começou muito concentrado, marcando muito bem e tendo um domínio interessante do jogo e mais próximo de abrir o placar. Aí depois com a expulsão, principalmente no primeiro tempo, a gente relaxou um pouco. Cedeu uns 2 ou 3 contra-ataques muito perigosos, porque a gente não estava acontecendo 11 contra 11. Aí no segundo tempo a gente voltou mais ligado também, e aí criou bastante oportunidade para fazer gol, finalizou bastante. E o jogo ficou um pouco condicional também pela expulsão do São Paulo, mas a gente soube aproveitar e podia ter ampliado o placar e também soube se defender. Sempre tem um risco de tomar um gol mesmo jogando com superioridade numérica. E do Martinelli e do Alexandre, eu gostei muito da participação dos dois. De fato, a saída do André eu acho que é iminente. E são dois jogadores formados no Fluminense, que tanto um como o outro já viveram momentos muito bons e voltaram a viver bons momentos aqui dentro do clube. E além deles tem outras possibilidades, né? Então, mas eu acho que são 2 jogadores que eu conto bastante para o ano que vem. Diniz, boa noite. Você viveu nessas 24 horas uma montanha-russa, porque no jogo do Brasil você acabou vaiado e hoje a torcida do Fluminense deu uma demonstração de carinho, te aplaudindo, te ovacionando antes e depois do jogo. Como que foi para você essas 24 horas vivendo um lado e um outro da moeda? Eu sou, graças a Deus, em relação a isso, eu tive uma vida inteira aí sofrendo de jogador para saber lidar com essas coisas. Eu acolho bem as 2 situações porque eu entendo sempre o torcedor. Obviamente que são situações muito diferentes. A minha relação com o Fluminense, que sempre foi boa, sempre falo isso, vive um momento de apogeu, de apogeu, mas de glória, né, pela conquista da Libertadores, um título inédito para o clube que todo mundo ansiava muito. E só aumenta a conexão que eu tenho com a torcida tricolor. E em relação às vaias, eu entendo completamente as vaias no jogo de ontem. Eu sei como é que é aqui no Brasil, eu sei
sempre soube como é que... Não só sabia aceitar no cargo e estando no cargo é uma coisa que corresponde àquilo que eu não tenho surpresa. Estar exercendo o cargo de treinador da seleção, quando não ganha e vindo de derrota, como a gente já vinha de derrota, é uma situação, uma reação emocional que o torcedor, ele esperada do torcedor. Embora o time tenha jogado bastante bem ontem e tinha merecido uma sorte melhor para nós termos vencido o jogo ontem. Mas vida que segue, se fortalecer e procurar melhorar, tanto aqui quanto lá. Alan Santos do BTB Esportes, parabéns pela vitória, Diniz. Obrigado. Queria que você falasse um pouco do Germancano, né? Que é argentino, a gente viu cenas lamentáveis ontem aqui no Maracanã. Você, como brasileiro, ele como argentino hoje foram aplaudidos pela torcida, assim como o colega falou. O Cano é um jogador espetacular. Uma pessoa espetacular, um jogador espetacular. Ele tem uma capacidade incrível de fazer gols e, além disso, ele entende muito o modelo de jogo e tem uma confiança nas coisas que eu falo e eu também tenho uma confiança muito grande nele. Então tem uma conexão que, conforme o tempo passa, ela só fica mais forte e com raízes mais profundas. Em relação às cenas de ontem, de fato são lamentáveis, para falar a verdade eu nem vi nada na internet, mas os relatos das pessoas aqui foram cenas de fato a se lamentar muito e a gente espera que a gente tenha aprendido com isso. Boa noite, Luiz. NT Esportes. O Fluminense ainda tem 4 partidas para disputar no Brasileirão, mas você acabou de falar que ainda tem coisa a melhorar. Você acha que o time já está pronto para o Mundial de Clubes ou o que falta ainda para o time chegar lá na ponta dos cascos? O time nunca está pronto, na minha cabeça o time nunca está pronto. Está sempre se aprontando, sempre vai ter coisa para melhorar. A gente vai procurar melhorar o máximo que a gente conseguir para chegar em ótimas condições para fazer uma boa estreia lá, que é o que a gente tem que pensar no primeiro jogo, depois, se tudo correr bem, pensar no segundo. Oi, Diniz. Boa noite, Igor Siqueira do UOL. Tem novidades ou informação mais atualizada sobre o Samuel Xavier, como é que ele estava depois do jogo? E dentro do conceito do aspecto que o Marcelo trouxe sobre as 24 horas, como é que você lida consigo mesmo? Eu acho que uma análise interior de ver um trabalho ao mesmo tempo, vivendo na sua cabeça, né? Um trabalho que você precisa desenvolver ainda, como é o de ontem, né? E o outro que está tão orgânico, engrenado. O nível de confiança no treinador ao ver que o que ele pensa, um executa muito bem, o outro ainda está com dificuldade. Como é que você lida consigo mesmo, nível de confiança, da sua própria capacidade de fazer os jogadores entenderem e aplicarem isso em campo? Então, quanto ao Samuel, a gente torce, aparentemente não foi nada muito grave. Os exames preliminares, a gente espera que se confirme agora com os exames de imagem. Em relação à tua pergunta, ontem aconteceu muita coisa orgânica. Se você comparar o Fluminense de hoje com o time de ontem da seleção, ontem, em termos assim, daquilo que o treinador pede... É estranho falar isso, né? Executaram até... Ele treinou, ele estava numa partida de futebol, tipo, simplesmente Brasil-Argentina, 24 horas antes de Fluminense e São Paulo. É estranho falar isso. É muito estranho. É diferença de menos de 24 horas de uma partida para outra. De uma maneira muito mais plena e com profundidade, com alma, do que aconteceu hoje aqui. Então, o que está acontecendo na seleção é que está tendo um pouco de oscilação, que é normal por estarem me conhecendo agora, por vários fatores. Por as convocações a gente tem que mudar muito, desde a primeira convocação, sempre muita mudança. E os jogadores se ambientando, tanto assim, tem a questão da própria perda da Copa do Mundo, que tem um processo aí de luto que a gente vai lutando para recuperar a confiança de todo mundo. E ontem foi um dia que o resultado ele negou, infelizmente, em vez de confirmar aquilo que aconteceu no jogo. Esse aí foi um ponto muito importante que o Diniz falou sobre a seleção. E é totalmente verdade, cara. A seleção precisa de tempo. Se você for analisar jogador por jogador, vamos lá, você vê que a maioria tá mal, né? Realmente, a maioria lá tá mal. Mas se você for pegar o André, o Bruno Guimarães, né?
que foram ali, acho que os 2 únicos jogadores, posso estar errado, posso estar esquecendo de algum outro jogador, mas eu acho que foram os 2 únicos jogadores que foram treinados pelo Diniz, fora da seleção, né, por clubes. O André pelo Fluminense e o Bruno Guimarães pelo Atlético Paranaense. Eles são um dos poucos que estão jogando bem na seleção, porque já treinaram, já conhecem o estilo de jogo. Os outros jogadores nunca pensaram em ser treinado pelo Fernando Diniz ou por ser treinado, ter treinos nessa nova tática, né, nessa nova formação tática do Diniz, essa nova forma de jogar. Então a adaptação requer tempo, cara. Não tem como, não tem como negar isso. Eu vi muitos jogos da Argentina, uns 4 jogos desse ano, e vi alguns jogos passados do Brasil e Argentina. E acho que dos jogos que eu assisti, que o Brasil teve mais domínio nos últimos jogos desse duelo, foi o jogo de ontem, que infelizmente não se confirmou no placar final. A gente tem que, acho que, partir desse jogo da Argentina, além de se reencontrar e tentar melhorar tudo que for possível para conseguir isso ser confirmado com vitórias, com bons resultados, que é o que todo mundo quer e o que o torcedor também merece. Boa noite, Diniz. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Queria fazer uma pergunta relacionada à sua visão do futebol brasileiro. Agora você está tendo a oportunidade, como treinador da seleção, de estar presente, treinando, né, jogadores que atuam, treinando e enfrentando jogadores que atuam lá na Europa também, e você já tem a experiência de estar aqui treinando na elite do futebol brasileiro. Queria saber se você acha que tem realmente muita diferença ainda entre os jogadores que estão lá e os jogadores que estão aqui, e se você acha que o nível do futebol brasileiro ainda há essa discrepância também do nível aqui do futebol nacional com o futebol praticado lá fora. Uma questão, essa conta para a gente fazer, da realidade, a Europa, se ela quiser tirar alguém daqui, ela tira. Até a Arábia e até outros mercados. Poucos clubes conseguem segurar um pouco mais jogador, mas se alguém quiser tirar um jogador de qualquer time aqui do Brasil, vai acabar tirando. Então, obviamente que se você leva os melhores, sempre os melhores, rotineiramente os melhores, daqui do Brasil e do mundo inteiro, vai existir um desnível. Mas o futebol brasileiro, eu acho que ele melhora no sentido, os times estão conseguindo se organizar cada vez mais, algumas equipes estão com poder econômico muito grande para poder reter jogadores, os campeonatos estão ficando, à medida do tempo vai passando, mais organizados, nível de competitividade muito alto. Se a gente comparar aqui na América do Sul, o Brasil já é 5º ano consecutivo campeão da Libertadores. Agora, se a gente compara o futebol daqui com o futebol europeu, por conta do fator econômico, é muito difícil você comparar por causa disso, de você sempre levando os melhores. Então, assim, o André é um dos nossos grandes destaques, deve ir embora. O Nino, um dos grandes destaques, deve ir embora. E assim, do Palmeiras, do Flamengo e todos os times. Então, e os caras pegam os jogadores do mundo inteiro. Então você vai jogando sempre os melhores, com os melhores, com os melhores. Esse desnível é natural dele acontecer. Mas se comparar o Brasil com o próprio Brasil, acho que a gente está conseguindo evoluir nas questões de estrutura dos clubes. E tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que eu vejo evolução. Diniz, boa noite. André Rocha aqui da Rádio Manchete. Você tem tido aí há pouco tempo aí agora, né, já para o Mundial, e você sempre batendo na tecla de respeitar o Campeonato Brasileiro. A gente tem visto aí o Fluminense entrando com o que tem de melhor nos jogos e vendo alguns jogadores até desempenhando mais de uma função dentro do campo, o caso do Thiago Santos hoje. E você tem que mandar uma lista, né, para a FIFA com 23 jogadores, né, para jogar o Mundial. Como é que está a sua cabeça pensando nisso, nos jogadores que você vai ter que levar para o Mundial, que infelizmente não tem como ser todo mundo, né? Você vai ter que deixar alguns jogadores aqui no Brasil. Como é que você tem pensado isso? Os jogadores realmente que desempenham mais de uma função saem na frente nesse momento de escolher o jogador que vai viajar para jogar esse campeonato? Aí eu acho um detalhe também que eu acho um erro da FIFA, não é não colocar 26 atletas, né? Você não pode convocar aí 26, só pode ser 23. Eu acho um erro, porque na Copa do Mundo, por exemplo, foi 26 atletas convocados. Eu acho que... Por que na Copa do Mundo de clubes não pode 26? Tem que ser 23. Acho um erro. Eu tenho pensado, mas não muito nisso. Acho que quando chegar mais perto que a gente vai se dedicar mais a quem a gente vai levar.
Eu acho que os jogadores jogarem mais de uma posição, acho que no time todos eles jogam mais de uma posição. Então, assim, isso aí não vai pesar muito pro lado de ninguém. Todos eles acho que já fizeram mais de uma função. Acho que todos, literalmente. É o Cano, é só o Fábio que não jogou de atacante ainda, mas para iniciar ele começa como um bom armador com os pés. Então, a gente vai esperar, vai ser doloroso, porque é muito difícil tirar alguém. Certamente vai ficar alguém de fora por algum motivo. Jogadores que estão rotineiramente entre os jogadores relacionados para os jogos. Diniz, aqui, Davi Ferreira, do Jornal Globo. Diniz, eu queria te perguntar, seguindo um pouco nesse tema de jogadores que jogam em outras posições, falar especificamente dos meios de campo que jogam na zaga, né? Thiago Santos, o André já costuma fazer isso também, e hoje o Martinelli também chamou a atenção, recuando para a zaga no segundo tempo, o que permitiu que o time fosse para frente e conquistasse a vitória. Você se sente cada vez mais confortável em poder escalar os seus meios de campo na zaga e ter, né, essa variedade, essa versatilidade tática com eles? Como é que é esse trabalho, né, com esse setor específico? Na verdade, para mim não é uma novidade, isso é uma rotina da minha carreira inteira, desde quando eu comecei. Eu vejo o futebol como um todo, como um conjunto. Não consigo departamentalizar o jogo de futebol. As análises que são assim, elas continuam sendo. Faz 14 anos que eu faço coisas parecidas e aproveitar para falar agora, né, que é um assunto que vocês gostam de falar disso muito, da solução fácil para problemas complexos. Muitos de vocês fazem análise desse tipo. Por exemplo, nós jogamos contra o Olímpia, aqui e lá, com o Ganso de segundo volante, o John Kennedy na frente, e foi tudo ok. Ganhamos aqui, ganhamos lá. Aí no jogo do Inter aqui, a gente teve um jogador que estava jogando melhor que o Inter, aí tivemos um jogador expulso, e a crítica, teve um jogador expulso, era que o time estava desguarnecido porque jogou dessa forma. Aí lá contra o Inter, nós jogamos com um volante a mais com o Alexander. O time fez um péssimo primeiro tempo. Aí a gente tiramos o Alexander e colocamos o John Kennedy. Depois colocamos ainda mais um atacante. Mas parece que fica esperando um dia que aconteceu alguma coisa para voltar na mesma crítica. Assim, se essa crítica ela tem fundamento, vocês têm que insistir nela quando as coisas estão dando certo. Não ficar... É muito ruim ficar esperando o resultado para encaixar o resultado naquilo que vocês pensam. A realidade vai mostrando e fica uma cegueira com a realidade. Pode acontecer um dia de jogar assim e o time não jogar bem e perder, mas a realidade ela está muito clara que não é isso. E isso se estende às vezes para a seleção. Na seleção os caras fizeram o mesmo tipo de análise, parecida, sendo que na Copa do Mundo jogou o Paquetá, que é um jogador até com características mais ofensivas que o Bruno Guimarães, Neymar, que é atacante, Richarlison, que é atacante, Vinícius Júnior e Rafinha. E assim, então, aí parece que não é uma coisa que, sabe, assim, a gente tem que tirar um pouco assim, o olhar daquilo da década de 70, 80, 90, o futebol. Ele mudou, o preenchimento do meio do campo, ele não é preenchido porque tem um jogador da posição. Você preenche o meio do campo, o meio de campo está preenchido quando a gente volta, que nem ontem nós jogamos. Que hora que o meio de campo ficou vazio? Nós jogamos, então, na cabeça assim, da pessoa, fala assim, tem 2 jogadores do meio do campo. Tem 2 jogadores do meio do campo. O meio do campo está com todo mundo ali perto, o time está compactado, você não consegue ficar identificando o que é o meio do campo. Não é um jogador ou outro que faz o meio campo. O que faz o meio campo é um sistema que fica junto. Ontem a gente fez uma partida quase perfeita na questão da marcação, com o mesmo time. Então, se isso é ruim, então fala assim, é ruim, faltou o jogador no meio do campo. Aí espera uma hora acontecer um negócio para poder falar, faltou um jogador no meio do campo. Então, acho que a gente tem que ampliar um pouco esse olhar e não ficar batendo nessa tecla que ela não está mais correspondendo àquilo que acontece na realidade. Ele falou um negócio agora que é verdade. A seleção, ela marcou bem pra caraca a Argentina. Foi até mais agressiva do que a Argentina na partida. Teve lances ali capitais do jogo, né, que decidiram a partida, que foi a expulsão. Né? Quando o cara foi expulso ali, acabou o jogo. Já podia ter pitado o final do jogo ali. E também o gol da Argentina, obviamente. Só que o Brasil sempre estava marcando bem, né? Só por um detalhe no gol da Argentina que não conseguiu aí fazer uma boa marcação. Mas o que faltou para o Brasil naquele jogo foi realmente a finalização. Né?
infelizmente ninguém estava finalizando pro gol direito. Mas ele tocou em alguns aspectos importantes do Fluminense nesse campeonato e também no futuro, né, no Mundial de Clubes. Ele ainda não tem aí a lista ainda fechada. É claro que ele tem já alguns nomes fechados, obviamente, mas eu acho que vai ser bem difícil para ele, para o Diniz, como técnico, separar os 23 jogadores para o Mundial de Clubes. Mas comenta aqui, cara, quais os jogadores que vocês acham que devem ficar de fora dessa lista de 23 convocados ou quais jogadores que vocês gostariam que ficasse de fora. Comentem aqui e também se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixe seu like, comenta, compartilha e siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, beleza? Tamo junto, valeu, saudações tricolores e é nóis, tamo junto.